Sabe aquela ideia que a gente ouve desde sempre, de que o melhor é ir com calma, ter cautela? Pois é, hoje a gente vai questionar justamente isso. E se a ousadia, na verdade, for o caminho mais inteligente para o poder? Vamos mergulhar nessa ideia e ver por que agir com coragem pode mudar completamente o jogo. Bom, vamos começar com uma pergunta para tirar a gente da zona de conforto. Todo mundo fala pra gente jogar na segurança, né? Mas e se essa hesitação toda for na verdade o maior perigo? E se ser tímido for o verdadeiro risco? A fonte que a gente está analisando aqui manda real. A coragem chama atenção, ganha admiração, ganha poder. Já a timidez, bom, na melhor das hipóteses, ela é simplesmente ignorada. É uma verdade meio dura, mas é assim que o mundo reage. Beleza, mas por que isso funciona? Qual é a psicologia por trás de um ato de ousadia? A fonte usa uma metáfora perfeita para explicar, a do leão contra a lebre. E a diferença entre os dois? É gigantesca. E aqui está a primeira grande diferença. A hesitação cria problema onde não tem. Sabe, a gente mesmo se sabota, cria um monte de barreiras na nossa cabeça. Já a audácia, ela não vê barreiras, ela simplesmente passa por cima delas e abre caminho. Agora, olha que interessante o efeito que isso tem nos outros. Quando a gente hesita, a gente passa uma imagem de fraqueza, e isso é praticamente um convite para os outros atacarem, sabe? Desperta o leão neles. Já a ousadia impõe respeito. Ela intimida, coloca todo mundo na defensiva. Pensa assim, a hesitação cria um vácuo, um espaço para o outro pensar, duvidar, achar um problema no que está sendo proposto. A ousadia não dá esse tempo. Ela preenche o espaço com energia, com velocidade. Numa negociação, por exemplo, um movimento ousado e rápido simplesmente não deixa a dúvida aparecer. E essa citação do Baltazar Gracian resume tudo. Agir com o pé atrás, com dúvida, é pedir para dar errado. A incerteza contamina a ação. Às vezes é muito melhor não fazer nada e esperar o momento de agir com total convicção. Tá, a teoria é boa. Mas e na prática? Agora a gente vai ver umas histórias que parecem de filme, mas que são a prova real de como a ousadia funciona de um jeito espetacular. Vamos começar com uma que é simplesmente inacreditável. A história de Victor Lustig, um golpista que não pensou pequeno. Ele decidiu vender a Torre Eiffel. Sim, a Torre Eiffel. Cara, olha a escalada da ousadia aqui. Ele não só inventou uma história absurda, ele criou todo um teatro, marcou a reunião num dos hotéis mais luxuosos de Paris, falsificou documentos do governo e o toque de gênio. Quando o comprador ficou em dúvida, em vez de recuar, Lustig dobrou a aposta e pediu um suborno. Isso, de um jeito bizarro, fez tudo parecer mais real. A grande sacada é essa. A mentira era tão, mas tão gigantesca, que ninguém conseguia acreditar que alguém teria a coragem de inventar aquilo. E o mais inacreditável, 6 meses depois, ele vendeu a torre de novo para outro grupo. Surreal. Nossa próxima história vai lá para a Rússia do século XVI. É a história de um jovem príncipe órfão que era constantemente humilhado. Um garoto chamado Ivan IV. Imagina a cena. Ivan passou anos aguentando tudo calado, parecendo fraco, inofensivo. Os nobres que mandavam, os boiardos, subestimaram ele completamente. Mas ele só estava esperando. Aos 13 anos, do nada, ele deu um único golpe, brutal e decisivo. Esse ato de ousadia chocou todo mundo e garantiu o poder dele por décadas. Foi ali que ele se tornou Ivan o Terrível. E essa história nos leva a uma estratégia clássica, a do Davi contra Golias. A lógica é simples. Se ninguém te conhece, não adianta nada atacar alvos pequenos. Para ganhar relevância rápido, a mira tem que ser no gigante. Pensa num cara que não era absolutamente ninguém. Pietro Aretino, um ajudante de cozinha em Roma. O que ele fez? Escreveu um panfleto anônimo detonando o alvo mais poderoso que existia, o Papa. O escândalo e a risada que isso causou foram tão grandes que ele foi da cozinha direto para a fama. A ousadia foi a única arma dele e foi o suficiente. Ok, as histórias são fantásticas, né? Mas a pergunta que fica é, e aí, como é que a gente aplica isso? A fonte argumenta que a ousadia não é um dom divino, é uma habilidade, uma coisa que pode e deve ser praticada. E isso aqui é fundamental. A maioria de nós tem uma tendência natural à timidez. A ousadia é algo que se aprende, que se força a desenvolver. Até Napoleão, que parece o símbolo da audácia, teve que aprender na marra, no campo de batalha, porque ele entendeu que ali ou ele era ousado ou ele morria. Então, como praticar?
A negociação é um campo de treino perfeito. Pediram para dar um preço? Peça mais do que acha que merece. A ideia é que a ousadia te força a olhar para fora, para o objetivo, e não para dentro, para suas próprias inseguranças. É um músculo que, quanto mais se usa, mais forte fica. E aí a gente volta para nossa metáfora do leão e da lebre. Fica bem claro agora, né? A lebre, com medo, correndo desesperada para fugir do perigo, acaba caindo na armadilha. A própria timidez a condena. Já o leão se move com confiança, com poder, e o caminho se abre na frente dele. É a imagem perfeita da escolha que a gente tem. Mas calma, agora vem a parte mais importante. Não é para sair por aí sendo ousado o tempo todo, com todo mundo. A ousadia é uma ferramenta poderosíssima, mas que precisa ser usada com estratégia, com controle. E esse aviso é crucial. Ser ousado 24 horas por dia é cansativo e pior, é destrutivo. Isso ofende as pessoas, cria inimigos e, no fim, leva ao desastre. A verdadeira maestria não é ser ousado, é saber quando ser ousado. E aqui a gente tem 2 exemplos perfeitos desse perigo. Lola Montes usou a audácia para conquistar um rei, mas ela não soube parar, não soube controlar, e isso causou a sua queda. A mesma coisa com Ivan. O ato que deu o poder a ele virou um padrão de crueldade que acabou consumindo tudo. Isso nos leva à conclusão mais sofisticada de todas. A ousadia é uma ferramenta. E às vezes, a estratégia mais genial é justamente parecer tímido, fazer o oponente baixar a guarda e só então, no momento exato, dar o golpe ousado e definitivo. Então, a reflexão que fica é essa. Olhando para os desafios e oportunidades da vida, qual é aquela situação que não está pedindo mais cautela, mais do mesmo, mas sim um único, decisivo e bem calculado ato de ousadia? Encontrar esse momento pode ser o que muda tudo.